Oi pessoal, aqui quem fala é o Pluto e agora a gente vai ter uma aula de revisão sobre proporções e regras de 3. A gente vai falar um pouco agora sobre grandezas diretamente proporcionais. Vamos falar que A e B são grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que A sobre B vai ser sempre constante. A gente pode falar que constante é K. Isso sendo constante, o que quer dizer de verdade? É que se a grandeza A aumentar, B também tem que aumentar, né? Lembra quando a gente quer tratar com alguma fração e a gente não quer mudar o valor dela? Se eu quiser aumentar A, eu vou ter que aumentar B também. Ou se eu quiser diminuir A, eu vou ter que diminuir B. Então quando eu vou tratar de alguma fração, eu vou ter que multiplicar A por 2. Então, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo. Vou ter que multiplicar o B também, para não alterar o valor da fração. Então, se A diminui, B também vai ter que diminuir. Isso é o que significa grandezas diretamente proporcionais. A gente pode ver essas grandezas na química, né, que a gente aprende lá da Lei Geral dos Gases. Deixa eu escrever aqui. Lei Geral dos Gases. Em particular, a Lei de Gay-Lussac. Que fala da fração das grandezas de pressão e temperatura, que elas são proporcionais sendo proporcionais, a pressão sobre a temperatura vai ser sempre constante. Então quer dizer que se eu aumento a pressão, eu também vou acabar aumentando a temperatura. Ou se eu abaixo ela, a temperatura também vai diminuir, ou se eu aumento a temperatura, a pressão vai ter que aumentar. Isso que quer dizer diretamente proporcional. Pluto, e por que elas são diretamente proporcionais? Pluto, e por que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais? Bom, vamos imaginar uma sala em que tem o mesmo número de partículas. Eu vou desenhar as partículas aqui. Imagine vários mols de partículas, né? O mol é 6,02 vezes 10 a 23. Então são, sei lá, é um número inimaginável de grande. Aqui é só um desenho da mesma sala. Imagine várias partículas dentro dessa sala. E agora, cada partícula, vamos imaginar que ela tem uma velocidade, né? E elas estão andando randomicamente. E tem uma hora que cada partícula vai bater na parede, né? Cada uma em seu tempo. E quando ela vai bater, vai se chocar contra a parede, ela vai imprimir uma força nessa parede. Vai dar um impulsinho, né? Bem rápido, ela se choca com a parede e volta. E cada vez que ela bate, é o que vai resultar na pressão, né? Imagine um quilhão de partículas ficando batendo nas paredes, e isso que vai se transformar na pressão que a gente sente. E como que eu posso aumentar a pressão?
Bom, imagine um carro batendo a 60 km por hora num poste. Agora imagine o mesmo carro batendo a 120 km por hora no poste também. A diferença de velocidade é absurda. E aí a força que o carro imprime no poste também é muito maior. Então como que eu aumento a pressão dessa sala? Eu posso aumentar a pressão dessa sala aumentando a velocidade de cada partícula que vai bater na parede, imprimindo mais força nessa parede. E a força sobre a área, né, vai ser a pressão. Então, cada vez que essas milhares de partículas, bilhões, quilhões, né, muito mais, zilhões de partículas baterem na parede, a força vai ser maior. Então, a pressão, né, força sobre a área, vai ser muito maior também. Só que o que é a temperatura? A temperatura é a medida da velocidade das partículas, né? Da, da vibração das partículas. Então, se você está aumentando a velocidade e, por consequência, está aumentando a pressão, você está alterando a medida da velocidade das partículas, que é a temperatura. Então, se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Se abaixa a temperatura, também vai diminuir a pressão. E é por isso que elas são diretamente proporcionais. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que se a gente colocar duas grandezas diretamente proporcionais em um gráfico, vai resultar numa reta. Eu gostaria agora de fazer um exercício explicando essa parte de como dividir em grandezas diretamente proporcionais, que é um exercício que pode aparecer. Bom, divida 120 partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 8. Bom, então eu vou dividir esse tipo de exercício. É bom fazer de uma maneira um pouco mais direta. É 120, né? E eu vou ter, e ele vai ser dividido em uma parte que é diretamente proporcional a 3, a 5 e a 8. Né? E eu quero saber quanto que cada parte vale. 3K mais 5K mais 8K vai dar 8 mais 8, 16K. Igual a 120. Eu vou passar 16 dividindo 120 por 16. Eu vou dividir 4, como eu sei que 16 é divisível por 4 e 120 também é, vou dividir 4 em cima, 4 embaixo. Vai dar 30 por 4, 15 por 2. Então K deu 15 por 2. E agora é só substituir o K em cada parte, né? A parte que é 3K vai valer o K vale 15 sobre 2, né? 3 vezes 15 sobre 2 vai dar 45 sobre 2, algo em torno de 22,5. A parte proporcional a 5, né? 5K vai dar 5 vezes 15 dividido por 2, que vai dar 5,75 dividido por 2, que seria 37,50. E a parte que é proporcional a 8K, 8 vezes 15 sobre 2, vou cortar o 2 com o 8, né? Aqui vai dar 4, vai dar 60. E aí eu acho cada parte que o exercício pediu, né?
que eu não escrevi aqui no exercício, mas ele pediria o quanto cada parte vale. Então a gente vê que esse exercício é bem direto, né? É só dividir pelas partes proporcionais. Só que, de onde que vem isso? Se eu dividisse esse 120, né, na parte A, parte B, parte C, e o A sendo proporcional a 3, o B a 5 e o C a 8, o que a gente aprendeu que é diretamente proporcional? É que A seria, a gente, né, nesse tipo de exercício a gente coloca o A, as incógnitas, em cima. O A é proporcional a 3, o B é proporcional a 5 e o C é proporcional a 8. E tudo isso vai ser igual a uma constante. Aí, ó, o A, né, igualando, a gente vendo aqui o A sobre 3 igualando a K, o que vai dar? A igual a 3K, B igual a 5K e C igual a 8K. É que eu fiz direto, né? É mais fácil lembrar assim. Vocês vão ver que a inversamente proporcional é um pouquinho diferente e não dá para fazer de uma maneira direta, porque dá para confundir bastante. Agora falando sobre grandezas inversamente proporcionais, né? Vamos falar que A e B são grandezas inversamente proporcionais. É o mesmo que dizer que A vezes B é constante. Eu posso dizer que é igual a K. E aí, o que quer dizer inversamente proporcional? Se A vezes B é constante, então quando eu aumento A nessa conta, o B vai ter que diminuir para continuar constante. Ou se eu diminuo A, B vai ter que subir, vai ter que aumentar para permanecer constante. Pegando agora um exemplo da física e não mais da química, vamos falar sobre velocidade, que nada mais é que ΔS sobre ΔT. E eu vou querer ver o comportamento da velocidade e do tempo num trajeto x. Eu vou falar aqui ΔS vai ser x, ou seja, vai ser constante. Então, ΔS sendo constante, eu vou passar o ΔT multiplicando o V aqui em cima. Então, ΔS sendo constante, vai multiplicar a velocidade, o tempo vai multiplicar a velocidade. Tá, então a velocidade e o tempo vão ser grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Tá, você tem um trajeto, né, sua casa para sua escola. E se você aumenta a velocidade, né, você vai mais rápido com o carro, o tempo que você demora para chegar é menor, né? Não faz sentido? E se você vai com, sei lá, você vai a pé, você vai demorar muito mais para chegar na escola. E só pegar uma ajudinha da química de novo. Agora sobre a lei de Boyle, que pressão vezes volume é constante, obedecendo aquelas várias regrinhas, né, que não pode entrar nenhuma molécula a mais no sistema, o sistema é fechado. PV vai ser constante, então pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais.
E quando a gente coloca isso num gráfico, o resultado vai ser, né, aqui sendo pressão e aqui sendo volume, o resultado vai ser o que eles chamam de uma hipérbole equilátera. Hipérbole Vamos dizer assim, só colocando números fáceis para entender, que se aqui fosse 2, né, pressão é ATM, volume, sei lá, em litros, a multiplicação, né, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 2, como é constante, né, como a gente viu que é constante, 2 vezes 2 dá 4, então o valor sempre vai ser 4. Então, se eu chamar V agora de 4 aqui, no lugar do ponto do 4, o ponto do P, né, é que tá meio tudo fora de escala, mas seria 1, né, porque 1 vezes 4 vai dar 4. E a mesma coisa na pressão. Se a pressão fosse 4 aqui nesse lugar, né, eu tenho que multiplicar 4 por alguma coisa que resulte em 4. Então é vezes 1, né? Que vai cair aqui no gráfico. Fiz mais bonitinho nessa parte. Beleza? Então vai dar um ramo de hipérbole equilátera. Agora eu gostaria de exemplificar com um exercício. Divida 45 em partes inversamente proporcionais a meio e a um terço. Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz com as diretamente proporcionais. Só que agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque pode confundir. E aí o que eu faço? Eu vou dividir 45 em uma parte que eu vou chamar de A e a de B. E a parte A vai ser inversamente proporcional a meio. Então, A vezes meio. Enquanto B vai ser inversamente proporcional a um terço. Né? E cada parte vai ser constante, né? Esse produto vai ser sempre constante. E aí, agora, igualando esse A vezes meio a K e B um terço a K, o que a gente tem? A igual a 2K, né? Pegando 2 e multiplicando K. E B igual a 3K, né? Eu fiz aqui essa equação igual, 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 mas é só ignorar. Quando eu vejo B aqui, é só ignorar essa parte. Quando eu vejo A, é só ignorar essa parte e fazer com K. Beleza. E se A é igual a 2K e B igual a 3K, eu vou substituir lá na equação de cima. Então vai ficar 45 igual a 2K e B igual a 3K. Puxando aqui para baixo. 45 igual a 5K. K igual a 9. E aí eu vou substituir, né? Se eu falei que A é igual a 2K, então quanto que vai ser A? A é igual a 2K, A igual a 18, né? 2 vezes 9. Enquanto B é 3 vezes 9, B igual a 27. E aí você percebe, né? A gente está falando de inversamente proporcional, e A é inversamente proporcional a meio, né? Aqui A é inversamente proporcional a meio e B inversamente a um terço. A, né, meio é maior que um terço. Então, se A é inversamente proporcional a meio, ele acaba ficando menor do que o B, que é inversamente proporcional a um terço.
né? Porque é inversamente proporcional. Se fosse diretamente proporcional, o A seria maior, enquanto o B seria menor. Só que como é inversamente proporcional, é o contrário. Agora, pessoal, eu gostaria de falar sobre regras de 3, né? Dar uma revisadinha em regras de 3. Primeiro eu vou falar de regra de 3 simples e regra de 3 simples de grandeza diretamente proporcional. Um exemplo disso seria, sei lá, imaginemos que 9 cachorros pequenos comem 6 quilos de ração, 6 quilos de ração por semana. Por semana. E aí eu quero saber quantos cachorros comem 8 quilos de ração por semana. É uma regra de 3, né? E são grandezas diretamente proporcionais. Se aumenta o número de cachorros, aumenta o número de comidas que eles comem por semana. Então é só fazer uma regrinha de 3, né? 9 cachorros comem 6 quilos de ração. E eu quero saber quantos cachorros comem 8 quilos de ração por semana. E aí a regra de 3 de uma grandeza inversa, uma grandeza diretamente proporcional, é só, né, fazer o x, multiplicar em cruz, que vai dar 6x igual a 8 vezes 9. E aí fazendo essa conta, x igual, passar o 6 dividindo, 8 vezes 9 dividido por 6. Eu vou dividir o 6 por 2 e vai dar esse resultado, né? Vou dividir 2 em cima e embaixo. Cortei o 8 com o 6, vai dar 4 em cima e 3 embaixo. Enquanto eu vou cortar o 9 com o 3, que aí vai dar 3 em cima e 1 embaixo. 3 vezes 4 dá 12. Então são 12 cachorros que conseguem comer 8 quilos de ração por semana. Beleza? Agora falando um pouquinho de uma regra de 3 com uma grandeza inversamente proporcional. Bom, um goteamento de torneira enche um galão em 6 horas com 12 gotas por minuto. E aí quanto tempo demoraria para encher o mesmo galão se o gotejamento fosse de 18 gotas por minuto? Bom, aí a gente vê que são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se aumenta o número de gotas por minuto, o tempo que vai demorar para encher o galão diminui, né? Porque vai estar mais água vazando da torneira. E se por acaso diminui o número de gotas que está caindo da torneira, vai aumentar o tempo de enchimento do galão. Então são grandezas inversamente proporcionais. E aí a gente pode fazer uma regra de 3, né? 12 gotas por minuto enche em 6 horas. Gotas por minuto enche em 6 horas. Se o gotejamento fosse de 18 gotas por minuto, qual que seria o tempo? E aí, como são grandezas inversamente proporcionais, a gente não vai multiplicar em cruz, a gente vai multiplicar reto. E aí, ó, vai ficar y vezes 18 igual a 6 vezes 12. Fazendo a conta aqui, eu vou passar o 18 para o outro lado dividindo. 6 vezes 12 dividido por 18. E a gente sabe que, ó, 3 vezes 6, 6, 12, 18. Então eu vou cortar o 6 com 18 e vai sobrar 3. E aí eu vou cortar esse 3 com 12. 12 com 3 vai dar 4 aqui em cima e 1 embaixo. Y igual a 4. Então, tá vendo? Aumentou o gotejamento
E aí vai diminuir o número de horas, que vai passar a ser 4. Agora eu vou falar sobre a regra de 3 composta. Vamos lá. Ó, galera, sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 8 máquinas operando 8 horas por dia durante 8 dias? Opa, né? Foi um dia ali. Bom, você bate o olho e você pensa, poxa, 8 toneladas do produto. Mas não deve ser isso. Porque agora o dobro de máquinas funcionam e o dobro de dias. Então, dobro de horas por dia e o dobro de dias. Vamos ver o que acontece. E aqui tem aquele macete que eu falei para vocês em aula. A gente pode fazer, tem uma regra bem básica para poder resolver esse tipo de exercício, que a gente iguala o esforço ou procedimentos, e a gente vai igualar isso a o resultado. Nem tudo na vida é assim, né? Mas aqui esforço e procedimentos, né, igual ao resultado. E aí, ó, por que eu tô falando isso? Ó, tem máquinas, horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas. Então, qual que vai ser o resultado de 4 máquinas operando por 4 horas por dia, durante 4 dias? Vai ser 4 toneladas de produto. Aí, para me ajudar a fazer esse exercício, eu vou fazer uma tabela. Que aí, eu vou colocar número de máquinas, o número de dias trabalhados, horas por dia e o produto. Na primeira vez, né, no primeiro dia, vão ser 4 máquinas em 4 dias, 4 horas por dia, que vão resultar em 4 toneladas do produto. Beleza? No segundo dia, ele quer saber quanto o produto vai dar se você tiver 8 máquinas por 8 dias, 8 horas por dia. E ele quer saber quantas toneladas de produto vai resultar. E aí é aquele negócio, né? Que eu falei em aula. Você pega essa tabela, multiplica todo mundo e divide uma pela outra. Multiplica todo mundo. E aí você vai igualar tudo que for de esforço ou procedimento, você vai igualar ao resultado. Máquina trabalhando tantas horas por dia e por vários dias, é o esforço que você vai ter, é os procedimentos que você vai ter para poder formar o produto, né? Então, eu vou igualar tudo isso daqui pelo produto. E eu vou dividir a de cima pela de baixo e multiplicar todo mundo. E aí vai ficar uma conta fácil de fazer. E a gente não vai precisar ficar usando aquelas flechas que acabavam confundindo e é muito fácil esquecer. E aí, fazendo essa conta, vai dar... eu vou cortar o 4 pelo 8 aqui, vai dar 2. Mesma coisa aqui, 4 por 8 vai dar 2. 4 por 8, que dá 2. Então, vamos ficar em cima, né, tudo 1. Vou multiplicar em cruz x vezes 1, igual... Aqui tem 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo vezes 4. Beleza. 2 ao cubo vezes 4. 2 ao cubo é 4 vezes 8. É 8, né? Então, vai ser 8 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32. Então, 8 máquinas por 8 dias, trabalhando 8 horas por dia, vão dar 32 toneladas de produto. Beleza? E esse é o macete. A gente iguala esforço para resultado.
Porque todos os exercícios que a gente vai ver vai ser mais ou menos assim. Fazendo mais um só exercício. Tá vendo, pessoal? O exercício é do mesmo tipo. 5 máquinas funcionam por 16 horas por dia, por 3 dias e produzem 360 peças. 4 máquinas idênticas devem trabalhar por quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias, né? É até difícil de ler. Mas aí é só você fazer uma tabela. E aí, né, sei lá, você tá meio distraído, você vai lá, máquinas, horas por dia, peças, dias. E aí você faz o primeiro, né, como que era antes? Eram 5 máquinas, 16 horas, produzindo 360 peças por 3 dias. E agora eu quero saber quantas horas por dia elas devem trabalhar para fazer 432 peças em 4 dias, sendo 4 máquinas. E aí você vai lá, você fala, ah, tá, é só pegar, dividir todo mundo, né, multiplicar aqui e igualar aqui, Pluto. Não, isso daqui tá errado. Por que que tá errado? A gente tem que sempre lembrar que o que eu quero, na verdade, é igualar o esforço igual ao resultado, né? Nem tudo na vida é assim, mas quanto mais esforço, mais perto do resultado a gente chega. Só que aí, né, e você meio distraído, você vai lá, colocou máquinas, horas por dia, peças e dias. Aqui você está igualando dias, que é uma coisa procedimental, né, um tipo de esforço, você está igualando isso a 2 esforços e ao resultado. Ou seja, está errado. Você montou a tabela errada e aí deu zebra. Então, como que você resolve isso? Não tenho baratinho de apagar agora. Eu não sei porque ele some. Vou fazer essa tabela certinha agora de novo. Máquinas, horas por dia, dias e peças. Aí antes eram 5 máquinas, 16 horas por dia, 3 dias, 360 peças. E agora são 4 máquinas. Eu quero saber quantas horas por dia elas devem trabalhar para que em 4 dias elas façam 432 peças. 432. E aí o que que eu faço? Igualo o esforço ao resultado. Todas essas daqui são esforços, né? O procedimento, máquina, horas, dias, dias. E peças são resultados. E aí é só eu mandar bala, dividir tudo, multiplicar tudo e igualar. E aí é só fazer essa conta. Eu vou tentar sair cortando aqui, né? Fruit Ninja. Ó, vou 4 vezes 4 aqui embaixo é igual a 16. Então eu consigo cortar esse 4 aqui e esse 4. 4 vezes 4, 16. Com 16 aqui de cima. E aí depois eu vou multiplicar o y em cruz e o resto aqui em cruz também. Y vezes 360 igual 432 vezes 5 vezes 3. Beleza? E agora eu vou passar o 360 para lá, dividindo, né? Então vai ficar 432 vezes 5 vezes 3 dividido por 360. Aí aqui nós temos uma conta chata a ser feita, né?
Mas, ó, eu vou cortar 3 com 360, né? Que 3 mais 6 dá 9, então é divisível por 3. E isso daqui vai dar 120. E aí, ó, 432 vezes 5 dividido por 120. E aí quem gosta de organização, né, viu que eu misturei as cores e vai querer me matar. Mas beleza. Eu vou dividir 120 por 5 de novo, porque, né, termina em 0. Então vai ficar 2, 4, 24. 43, 432 dividido por 24. E agora aqui as duas são pares, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Eu vou ter 216 por 12. E aí eu vou cortar de novo por 2. Vou dividir 2 em cima e embaixo. E aqui embaixo vai ser 6, enquanto lá em cima vai ser 108. E aí eu vou dividir de novo por 2. E vai ficar 54 e 3. Né? Dividir por 2, em cima e embaixo. E agora 5 mais 4 dá 9, então é divisível por 3. Isso vai dar 1, 8. Então a gente achou que o y é igual a 8. Opa, 18. Y igual a 18 horas por dia trabalhadas. E esse é o fim dessa aula, pessoal. Espero que tenham gostado. Um vídeozão meio grande. E qualquer dúvida é só me chamar, que depois eu vou fazer a resolução dos exercícios da outra lista. Obrigadão e até mais.